Pai do Senhor a todos, amém. Para mim é motivo de muita alegria estar juntamente convosco nesta noite, para juntos nós celebrarmos e exaltar o nome do nosso maravilhoso Deus. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Josias Gomes, e pela vida do nosso pastor vice-presidente e também líder da mocidade do campo de Coroatá, pastor Jair Marques, e assim também louvo a Deus pela vida de toda a mocidade e todos os líderes de mocidade. Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Nós iremos conversar nesta noite sobre como ser um jovem cristão na era pós-moderna. Como ser um jovem cristão na era pós-moderna. Evangelho de Mateus, capítulo 7. E o versículo 13. Evangelho de Jesus Cristo, que conduz para a perdição. E são muitos. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Como ser um jovem cristão na era pós-moderna? O contexto da era pós-moderna que vivemos hoje é marcado por um profundo questionamento a respeito das verdades absolutas. Quando nós entramos a partir do século V, século VI, entramos no período da Idade Média, conhecido como Idade das Trevas. A ignorância toma de conta, as pessoas ficam longe das Escrituras. Chegamos no século XVI, nós entramos no período do Renascimento, aonde ali vai começar a surgir e nasce a Reforma Protestante. As pessoas se voltam para a filosofia, se voltam para o conhecimento, se volta para as línguas clássicas, se volta para as artes. Quando você entra no século XVII, século XVIII, nós entramos em um período chamado de período moderno. Esse período onde a ciência se sobressai, onde a razão suplanta a fé. A razão, Friedrich Nietzsche, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir e homens como Jacques Derrida, aonde trouxeram uma ideia de desconstrucionismo. Ou seja, não queremos mais saber das verdades absolutas, nós não queremos saber das verdades dos valores implantados pelo cristianismo. O que nós vamos fazer? Nós vamos desconstruir estas verdades. Ou seja, entra a ideia do que nós chamamos hoje de subjetivismo. Ou seja, o que importa hoje é a tua opinião. É o que você acha certo, o que você acha errado. Essa é a ideia hoje que está sendo pregada. Essa é a ideia hoje que está sendo ensinada. É por isso que o feminismo está levantando sua bandeira. E você não pode dizer que o feminismo é errado. Por quê? Porque pode ser uma verdade. Você não pode dizer que a macumba, o islamismo é errado. Por quê? Porque o que importa é a tua opinião. Por isso que D.A. Carson vai dizer que hoje está até difícil para os jovens cristãos nas universidades e nas academias debater. Porque quando você vai debater com um macumbeiro, você vai debater com um feiticeiro, você vai debater com um islâmico, simplesmente ele vai dizer: o nosso caminho é o mesmo caminho, leva para a salvação, tem a vida eterna do mesmo jeito. Mas eu me lembro do famoso teólogo americano chamado Dave Hunt,
que ele estava conversando com um islâmico, e ele disse: Deviante, nós somos amigos, e o teu Deus é o mesmo Deus, nós adoramos. E ele vai dizer: é verdade, nosso Deus é o mesmo Deus. O rapaz vai se levantando e vai embora. Aí Deviante disse: espere, volte aqui, eu quero lhe fazer umas perguntas. O teu Deus se encarnou? Não. O teu Deus, ele fez milagres na terra? Também não. O teu Deus, ele foi para a cruz do Calvário? Não. O teu Deus ressuscitou ao terceiro dia? Também não. O teu Deus ascendeu aos céus? Não. O teu Deus está sentado num trono e governando a igreja? Não. Então teu Deus não é o meu Deus. Aonde nós estamos vivendo um período, nós estamos vendo uma desconstrução da verdade, e isso é algo muito sério, porque a cultura hoje está suplantando o cristianismo. Para muitos teólogos, sociólogos, antropólogos, pois é, o mundo ocidental, o mundo no qual nós vivemos, não é mais considerado um mundo cristão, é considerado agora um mundo pós-cristão. Se você vai na Europa, as igrejas estão todas mortas. Você vai para os Estados Unidos da América, lá está tudo se fechando. Você vai para o Canadá, lá está pior ainda. A entrada das religiões orientais que estão entrando no mundo ocidental facilitou mais ainda para a ideia do subjetivismo. Criou-se, nós chamamos hoje, de uma pluralidade religiosa. E hoje, o que importa é o que você acha e é o que você pensa. Mas nós temos um meio para vencer esse contexto de convicções implantada por essas questões, aqui a ideia do pós-modernismo. E como é que nós vamos vencer isso? Não importa você apenas receber uma oração de um pastor para dizer que você é crente. Não basta você vir para a igreja e simplesmente louvar 3 hinos e ouvir a palavra. O que importa hoje, para nós derrotar essas verdades que não são verdade coisa nenhuma, é você ter um relacionamento íntimo com Deus que te salvou e te deu a nova vida em Cristo. Se você não tiver um relacionamento profundo com Ele, se você não tiver um contato com Ele, pois é, essas ideologias vão te engolir vivo. A ideologia de gênero vai te influenciar. O lesbianismo vai te influenciar. A LGBT vai te influenciar. Olha como é que está a coisa. Hoje um jovem cristão não pode pegar um celular e colocar uma capa do celular que tem o arco-íris. Por quê? Porque se nós usarmos o arco-íris, vai dizer que o camarada está defendendo o LGBT. Sabe o que está acontecendo? As ideologias de gênero, o mundo pós-moderno está acuando a igreja. E não é tempo da juventude estar acuada. Pode comprar capa e colocar o símbolo do arco-íris, porque o símbolo do arco-íris é de Deus para a humanidade e para a sua igreja. Esse símbolo é do cristianismo, não é do LGBT. Ele fez o arco-íris. O que é o arco-íris? Ele está dizendo todo dia para mim e para você: o meu arco está baixado, o meu arco está desarmado. O que é arco ali? É o arco e flecha. Ele está dizendo: a minha flecha não está mais no arco. O dilúvio, eu não vou mais destruir a terra. Por quê? Todas as vezes que você olhar para o céu, eu preservei a criação pela aliança através de Noé, para que chegasse uma nova aliança, viesse e comprasse uma juventude lavada, remida, purificada, batizada e cheio da glória de Deus. Defenda a sua fé. Defenda o cristianismo com toda a força da sua alma. É por isso que aqui nós vamos ver algo importante, que o texto vai nos apresentar algo muito relevante. Jesus aqui, no Evangelho de Mateus,
Pois é, são 4 evangelhos. Esses 4 evangelhos estão mostrando Jesus em 4 faces, mas é o mesmo Jesus. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinópticos. Esses evangelhos estão relacionados entre si, eles se complementam. O evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. O evangelho de Mateus, ele usou o evangelho de Marcos para relatar o seu documento. A fonte de Marcos foi Pedro. Era Pedro pregando e Marcos escrevendo. Mateus, ele pega o documento de Marcos, ele vai registrar agora o seu evangelho. Tem um porém, e você se pergunta: pastor, se ele copiou de Marcos, por que o evangelho de Mateus é maior, é mais extenso, tem mais capítulos, tem mais versículos, tem mais palavras? É porque o evangelho de Mateus, ele usou uma chamada fonte, chamada no alemão de Quelle, chamada de Fontequer. São documentos que ele tomou emprestado, não apenas o evangelho de Marcos, mas ele também pegou outros documentos que relatavam a respeito dos ditos de Jesus, e ele relatou o seu evangelho. Os 4 evangelhos são chamados de biografia teológica. Você não pode dizer que é biografia, simplesmente biografia, porque a biografia moderna hoje, você tem que contar o nascimento, a morte, a juventude, a fase adulta, tudo da vida do camarada. Observe que os evangelistas, eles não se preocupam em mostrar toda a vida de Jesus. Eles só mostram o nascimento. Depois Jesus só vai aparecer com 12 anos de idade, chamado de Bar Mitzvah, filho do mandamento. Ele está lá em Israel. Ele é um dos melhores de Nazaré, dentro da sinagoga, o melhor de todos os alunos. Com 12 anos de idade, ele é levado para ser experimentado pelos doutores. Para quê? Para receber o título de Bar Mitzvah. Ou seja, ele tinha que ter a Torá inteira na cabeça. Por isso que quando Jesus vai falar com eles, Jesus surpreende mais ainda. Por quê? Porque Jesus não só entendia o que eles falavam, mas Jesus falava e até coisas que eles não compreendiam. Jesus era um mestre profundo das Escrituras. Por isso que o evangelho de Mateus, ele vai fazer uma ligação, chamado de cumprir. Cumprir o quê? Jesus, ele veio cumprir aquilo que Israel não fez. Jesus agora é o novo Israel de Deus. Por isso que você vai ver que Jesus, Mateus vai dizer: do Egito chamei o meu filho. Israel também foi chamado do Egito. Jesus agora, ele está no Jordão. No Jordão, lembra o quê? Lembra o Êxodo. Quando o povo saiu do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho, passaram pelo Jordão e foram para a terra prometida. Jesus, quando você está vendo ele sendo batizado nas águas, Mateus está trazendo uma mensagem: está vindo um novo êxodo aí. Mas esse novo êxodo aí não é apenas libertar Israel da nação romana. Esse novo êxodo aí, ele é mais extenso. Esse novo êxodo aí vai estender algo ainda muito maior. Vai se expandir algo mais glorioso. O êxodo não vai ficar apenas dentro da geografia da nação hebraica. Vai se estender para a Europa, vai se estender para a Ásia, vai se estender para a América, vai entrar na nação brasileira, vai entrar em Belém do Pará, entrou no Maranhão, entrou em São Luís, entrou em Coroatá. E aqui o êxodo, você é livre e liberto pelo sangue de Jesus. Hoje você é livre. Livre de quê? Do pecado. Livre de quê? Das ideologias.
Livre de quê? Dos hábitos ruins que o mundo proporciona. Hoje você é uma nova criatura que vem bendizer o Cordeiro de Deus para sempre. Cadê a juventude de Coroatá? Levante suas mãos para os céus. Você tem 5 segundos para liberar a palavra de glória a Deus e aleluia. Você pode encher esse ambiente. Você é salvo. 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 Mas ele não desce apenas para o Jordão, ele vai para o deserto. No deserto ele passa 40 dias. Por quê? Porque quando Israel sai do Egito, passa 40 anos no deserto. Quando Jesus ele sai do deserto, ele começa a pregar. E aqui está o sermão mais poderoso do mundo, chamado Sermão da Montanha. O sermão mais poderoso do mundo não é de Jonathan Edwards, que quando ele pregou o sermão, ele passou uma semana jejuando e orando. E quando ele prega nos Estados Unidos da América, e quando ele começa a pregar a respeito de pecadores nas mãos de um Deus irado, e o povo começa a ouvir a mensagem, e quando de repente eles começam a ouvir a mensagem, eles começam a observar o rosto de Jonathan Edwards brilhando da glória de Deus. E quando de repente eles começam a se segurar nos bancos, eles começam a se segurar nas colunas. Por quê? Porque a mensagem foi tão poderosa que eles estavam vendo o inferno aberto, e eles estavam com medo de cair lá. Se a mensagem de Jonathan Edwards foi poderosa, o sermão mais poderoso se chama o Sermão da Montanha. O sermão extenso, do capítulo 5 ao capítulo 7. Jesus ele está ali. Por que Sermão da Montanha? Outros vão dizer Sermão do Monte. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nessa região que Jesus estava pregando, não tinha montanha, não tinha monte. E por que que o autor Mateus coloca dizendo é o Sermão do Monte? É porque está lembrando que quando Israel é liberto do Egito, atravessa o Mar Vermelho, Deus leva eles para o Sinai. O Sinai é uma montanha, é o Monte Horebe, aonde Deus, através de anjos, vai mediar a lei para Moisés entregar para o povo. Mas aqui eu tenho uma boa notícia para você. Mateus coloca Sermão da Montanha, mas agora a lei não vai ser dada para os cristãos, não é mais de forma mediante a anjos. Deus agora desce na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. No Sermão da Montanha, ele vai começar a interpretar a lei da maneira correta. E ele vai dizer, trazendo essa mensagem, o Sermão da Montanha é Jesus, o Deus encarnado, interpretando a lei para o povo. Agora olhe para cá. Esse texto aqui não foi escrito para ímpios, não foi escrito para pecadores. Daqui foi escrito para cristão, para quem é crente. Jesus aqui não está falando para pecador, não. Ele está falando para quem é salvo, ou se diz ser cristão. Por isso que quando você vai olhar para a Bíblia, você tem que olhar como o famoso teólogo australiano Graham Goldsworth, ele vai dizer: quando você olhar para a Bíblia, não olhe esperando primeiramente ética, não espere primeiramente moral, espere primeiramente a graça de Deus te alcançou primeiro. Você não é salvo pelas tuas obras, mas se uma vez tu é salvo, tu deve manifestar boas obras para a glória de Deus. Cadê os cristãos lavados que agora são regenerados para produzir boas obras para a glória de Deus? Não é para os teus méritos, não é porque você ora de madrugada,
não é porque você jejua o dia todo, não é porque você evangeliza, não é porque você é bonitinho ou bonitinha. Você não tem mérito nenhum. É simplesmente a graça, 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 a graça. É só a graça. Favor imerecido. Mas agora ele vai dizer: vocês, filhos, que agora são salvos, pois é, você não me ofereceu nada de agradável, pois é, eu salvei vocês, eu libertei vocês. Agora, uma vez salvo, vocês têm que manifestar boas obras. É por isso que ele vai começar a explicar para nós. E eu quero tratar aqui de 3 pontos do texto. Primeiro, entrar pela porta estreita. Segundo, não dê ouvidos a falsos profetas. Terceiro, ouvir e praticar a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, senhoras e senhores, vamos começar pelo primeiro: entrar pela porta estreita. Eu disse para vocês que esse sermão da montanha não é para pecador lá fora, é para você, cristão. Jesus nunca pregou, Jesus não está preocupado com coisa nenhuma lá fora, ele está preocupado com a igreja dele. Ele vai dizer: como é que eu faço para ser um cristão nesse mundo pós-moderno? Ele vai dizer: seja sal e seja luz. Pastor, e como é que eu faço para ser sal e ser luz? Como é que eu faço para ser sal e ser luz? Ele te dá a receita. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados é os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por minha causa, assim vocês serão luz e sal para este mundo. Você precisa viver as bem-aventuranças, porque se não viver as bem-aventuranças, você não é um cristão, é qualquer outra coisa menos um cristão. Aí Jesus começa. Você poderia perguntar para ele nesta noite, e ele poderia dizer para você: pois é, você quer ser um cristão nesse mundo pós-moderno? É simples. Você precisa entrar pela porta estreita. Ele vai dizer: tem porta larga e tem caminho largo. E são muitos que se dizem cristãos que vão entrar por essa porta larga, e que vão entrar por esse caminho largo. Mas tem uma porta estreita. Por mais que o diabo pode enganar muitos cristãos, mas Jesus não perde a batalha. Por quê? Porque tem uma minoria que é fiel à palavra de Deus. Ele não está falando aqui, não é para o mundo, ele está falando para você. Pastor, por que você fala para você? É porque a mensagem começa com nós, mas a mensagem ela tem que apontar para você. Essa mensagem tem que ser pessoal para você. Você que se diz ser um cristão,
e você está bebendo das águas tóxicas oferecido pelo mundo pós-moderno, pois você está num caminho muito largo, mas tem uma minoria e tem uma juventude santa que não está nem aí. Pode a LGBT pregar, pode a feminista se levantar, pode querer pregar a favor do aborto, você está levantando a bandeira do evangelho? Não, 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 e sim para Cristo Jesus. Levante sua mão para o céu, você que está no caminho estreito para entrar nas mansões celestiais. Muitos de vocês, daqui é comprovado, muitos de vocês, que quando entra nas faculdades e universidades nesse país, ou no meio do curso, ou no fim do curso, aquela fé que eles professavam, já não professam mais, porque os professores começam a colocar no coração e na mente de vocês. Por isso Deus me confrontou durante a semana, quando o pastor Jair me chamou para eu pregar essa palavra. Deus, qual é a mensagem que eu vou levar para esses jovens? Meu filho, leva esta mensagem do sermão da montanha, porque o diabo quer influenciar minha juventude, mas diz para eles, se eles entrarem pela porta estreita e pelo caminho estreito, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida e vida eterna. Oh, aleluia. Jovens, nós estamos vivendo em um período muito perigoso. A porta, você não perde o raciocínio da mensagem. Qual é o raciocínio da mensagem? Porta larga, caminho largo, tem perdição. Lembrem disso. Eu vou relembrar vocês isso novamente. Perdição, perdição, perdição. Anotem isso. 2. Não dê ouvido a falsos pregadores. Não dê ouvido a falsos mestres. Não dê ouvido a homens que não têm compromisso com a palavra. Não dê ouvidos a homens que não têm compromisso com a exposição fiel da palavra. Ele vai dizer, e como é que eu conheço esses homens? Ele vai dizer, pelos frutos. Pelos frutos vocês vão conhecer. Eu vou traduzir para vocês, colocar no nosso contexto. Está aqui um pé de manga, está aqui um pé de caju. Aí Jesus pergunta para vocês, esse pé de manga pode botar caju? Você vai dizer, lógico que não. Aí você vai dizer, e esse pé de caju pode botar manga? E você vai dizer, lógico que não. Pois é, assim é um cristão. Você que diz professar a fé em Jesus, mas não produz o caráter de Jesus, você não é um cristão. Por isso que ele disse, o meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, e vocês jovens são os galhos dessa videira. E ele vai dizer, quem está ligado em mim, vai produzir fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. A tua obrigação não é de produzir fruto, a tua obrigação é estar colado e ligado em Jesus, porque Jesus vai te dar poder e força para você produzir o caráter dele, e assim tu serás um cristão para a glória do Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Fazer o que? No contexto, não pode amar, não é alegre e não tem fé. Se você diz ser um cristão e não ama o teu irmão, pois você não está em Jesus. Você diz ser um cristão e você não é alegre, pois você não está ligado em Jesus.
Por isso que o Dr. Steve Lawson vai dizer: muita gente se chegou para a igreja, mas nunca se chegou para Jesus. A questão não é estar no vocal, a questão não é estar fardado, a questão não é estar no púlpito, a questão é estar ligado em Jesus, andar nos caminhos de Jesus, falar como Jesus falou, andar como Jesus andou, orar como Jesus orou, falar com Deus como Jesus falou. Assim é proceder como um cristão. Como é que eu conheço os falsos profetas? Baseado nisso. Eles produzem fruto, eles pregam contra o adultério, mas traem as esposas. Eles pregam prosperidade, mas só eles enricam. Eles pregam contra a violência, mas a esposa só anda de olho roxo. Eles pregam contra o dinheiro, mas estão como lobo devoradores, comendo a carne das ovelhas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: pastor, como é que eu identifico um cristão? Olha a vida dele, o caráter dele e o fruto dele. Fruto na Bíblia é caráter. Por isso que o salmista vai dizer: jovem, você quer produzir fruto? Pois é, medita nesta palavra de dia e de noite. Tu serás plantado junto ao ribeiro, as tuas folhas não vão murchar, vão ficar verdes, vão produzir fruto na estação certa. Ora, como é que eu me torno uma árvore frutífera? Quando eu medito na palavra de dia e de noite. Jovem que não lê Bíblia, jovem que não tem intimidade com a palavra, as ideologias deste mundo, as filosofias deste mundo, vai arrancar você da presença de Jesus. Mas crente que tem vida meditando na palavra, a Bíblia diz que suas raízes vão se aprofundar, se aprofundar, e se aprofundar, e se aprofundar. Aí vai começar a vir as tempestades, vai começar a vir as influências. Pode até te quebrar, pode até te matar, mas não te arranca da presença de Jesus, porque você está firme, adorando o Cordeiro de Deus. Mas só crente que tem prazer da palavra. Quem tem Bíblia aí? Levante sua Bíblia para o céu. Quem tem Bíblia aí? Sacode essa Bíblia aí. Pois é esse livro aí. Não é para você ficar debaixo do teu travesseiro, não é para ficar debaixo da tua cama, não é para ficar em outro lugar. O maior desejo de Deus não foi escrever a Bíblia em papel. O maior desejo de Deus foi escrever na tábua do teu coração, para que você venha ser edificado na presença do Deus eterno. Jovem, não tem outro meio, é só mediante a palavra que você pode produzir fruto. Aí ele vai dizer, pois é, esses falsos profetas, eles vão dizer: Senhor, Senhor. Olha Jesus, muitos naquele dia, muitos naqueles dias, naquele dia, vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu preguei. Observe o texto: Senhor, Senhor. Eu já preguei isso várias vezes, mas diz que o sentido da aprendizagem é repetir. Eu vou repetir. Toda vez que a Bíblia repete, em verdade, vos digo, Senhor, Senhor. O texto ele é grego, mas quem escreveu é um judeu. O texto é grego, mas a mentalidade é hebraica. Toda vez que um judeu ele quer enfatizar algo, ele repete. Quando você vai para Isaías, está dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele está enfatizando que Deus é santíssimo, levou para o superlativo, não tem ninguém igual a Ele. Quando Jesus diz: nem
todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que me enfatiza de boca. O que tem de gente que enfatiza Jesus de boca? Ele enfatiza Jesus de boca pregando, ele enfatiza Jesus de boca cantando, ele enfatiza Jesus de boca: eu amo Jesus, Jesus é o amor da minha vida. Mas a vida não condiz com aquilo com que ele enfatiza. Eu amo Jesus, mas trai ele com um homem descrente. Eu amo Jesus, mas traz ele com a mulher descrente. Eu amo Jesus, mas entrega o corpo antes do casamento. Eu amo Jesus, mas gosta de uma pornografia. Eu amo Jesus, mas vive cheio de imoralidade e lascívia. Amar Jesus não é enfatizar de boca. Amar Jesus é viver, é praticar, é ser fiel a Ele até a morte. É por isso que disse José: eu não vou me deitar contigo, mulher, e o meu Deus. Olha Daniel, ele vai dizer: eu vou assentar no meu coração para não comer os manjares do rei. Olha o que disse Sadraque, Mesaque e Abednego: vocês podem aquecer a fornalha do tanto que vocês quiserem. Se ele nos livrar, ele é Deus. Se ele não nos livrar, ele continua sendo Deus. Cristão, ele é fiel, ele tem vida, ele pratica. É por isso que o termo vai completar. O que é que vai dizer? Senhor, eu enfatizei tanto o Senhor nas pregações, eu enfatizei tanto o teu nome pregando o evangelho e demônios sendo expulsos. Eu enfatizei tanto o teu nome e as enfermidades indo embora. Eu enfatizei tanto o teu nome. Jesus disse: você fez tudo isso, mas eu não te conheço. Você não andou comigo, você não foi fiel a mim. Onde estava você? Como é que se diz só enfatizar de boca, se você não tem compromisso? Por isso que ele vai dizer em João capítulo 14: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que não me ama não guarda a minha palavra. O que é o amor para Jesus? O amor para Jesus não é blá 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 não, meu filho. O amor para Jesus é ser fiel à palavra de Deus. Pode dar o sangue no meio da canela, pode simplesmente os professores querer te influenciar, mas você não sai. Eu amo Jesus. Eu entrei nessa universidade, eu entrei crente, eu vou sair mais crente ainda para a glória de Deus. É isso daí que é ser um Daniel na Babilônia. É isso daí que é ser um José no Egito. É isso daí que é ser um Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. Não simplesmente basta enfatizar Jesus de boca, simplesmente não basta vir aqui sapatear e rodopiar, se lá fora não condiz com aquilo que você faz aqui dentro. Porque cristão, ele não é luz só aqui dentro, cristão, ele é luz e sal também lá fora para a glória de Deus. O mundo precisa ver a tua luz resplandecendo nas trevas e dizer: aquela menina, aquele menino, aquele rapaz, aquele jovem é realmente um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Para finalizar, como é que eu faço para ser um cristão nesse mundo pós-moderno? Ele vai dizer, olha o que ele vai dizer, é a terceira metáfora. Eu falei da primeira metáfora, caminho largo, caminho estreito. Eu falei da segunda metáfora, a árvore mar e a árvore boa. Agora vem para a terceira metáfora. Jesus está falando a mesma coisa nessas três metáforas. Ele vai dizer o seguinte, olha as palavras dele, leia comigo. Você que tem sua Bíblia, leia comigo. Olha o que diz:
todo aquele que ouve estas, se lembra que eu disse que era para grifar na leitura? Todo aquele que ouve estas minhas palavras, estas, pronome demonstrativo. Que palavras são estas? A palavra do sermão da montanha. Era o sermão que ele estava pregando, era o sermão que ele estava ensinando. Todas essas minhas palavras, do capítulo 5 ao capítulo 7, que eu estou pregando no sermão da montanha. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu vou comparar você a um homem muito inteligente, a uma mulher muito inteligente. Por quê? Porque a tua casa está sendo construída sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras do sermão da montanha e não as pratica, você não está sendo inteligente, você está sendo o jovem mais burro da história. Por quê? Porque você está ouvindo, mas você está construindo uma casa. Aonde? Na areia. Se lembra que eu falei de perdição? Condenação? Pois é. O caminho largo te leva para a perdição, está no texto. O falso profeta, que é a árvore má, também vai para a perdição. Quando? Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei, diz: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Perdição, condenação. Vem para a terceira metáfora. Ele está dizendo a mesma coisa. Você que ouve esta palavra e não a pratica, a tua casa está na areia. Vai vir o vento. O que é o vento? O juízo. O juízo final. A condenação eterna. Naquele dia, quando ele abrir o livro, se você não tiver praticado dessa palavra, ele vai dizer uma palavra muito forte, que nunca ninguém vai querer ouvir ela: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Olha o que disse Charles Haddon Spurgeon: naquele dia vai ser algo tão terrível, que as mães vão estar lá, os pais vão estar lá, no grande trono branco, e Jesus aqui, e os pais e as mães aqui. Jesus vai dizer para todos os pecadores que ouviram a palavra e não praticaram: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Olha os papais, olha as mamães. Vai chorar? Vai prantear? Lógico que não. E o que é que eles vão fazer? Eles vão dar um sonoro grande amém. Papai e mamãe não vai chorar porque filhinho nesse dia está sendo condenado. Porque nesse dia para os salvos não tem pranto. Nesse dia para os salvos não tem choro. Nesse dia para os salvos só é glória a Deus e aleluia. Porque vai dar os céus de glória. Naquele dia, muitos filhos vão estar aqui, e muitos pais vão estar perante o grande trono branco. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Os filhos não vão estar chorando, nem pranteando. Eles vão dizer um sonoro amém. Por isso, juventude, se coloque de pé. Eu tenho certeza que nessa noite eu não preguei para a juventude que está andando em caminho, em espaços largos para o inferno. Eu estou pregando para uma juventude que deixou suas bagagens velhas lá fora e está triunfando para a vida eterna no Senhor Jesus Cristo.
Eu tenho certeza que eu estou pregando para uma juventude que não é árvore má que está produzindo maus frutos, mas eu estou pregando para uma juventude nesta noite que está produzindo fruto digno de arrependimento para a glória do Senhor. Eu tenho certeza que nesta noite eu não estou pregando para a juventude que está construindo a sua casa sobre areia, mas eu estou pregando para a juventude que tem compromisso com a palavra e é fiel, e naquele dia vai ouvir: vinde, bendito de meu Pai, e entrai pelo reino que está preparado desde a fundação do mundo. Pegue na mão do teu irmão. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Reflita. Reflita nesse mundo podre, nesse mundo caído, nesse mundo que tem nos oferecido tanto coisas para nos apartar dos caminhos do Senhor. As redes sociais, conhecimento de forma avassaladora está tomando as nossas mentes. As mídias sociais querem nos influenciar. Jovem, oh jovem de Jesus Cristo, oh aleluia, oh meu Deus. Oh juventude, reflita, reflita, porque o cristianismo não é brincadeira. O evangelho custou sangue. O evangelho custou o sangue do Cordeiro Imaculado. Oh Jesus da glória, eu te apresento essa juventude que está sendo todos os dias bombardeados, meu Pai, pelo sistema caído da Babilônia. Oh Jesus da glória, olha para cada jovem, para cada adolescente, que o diabo joga depressão e ansiedade, angústia e desespero no peito. Jesus da glória, oh Jesus, a cada dia nos faça odiar o que o Senhor odeia, e nos faça amar o que o Senhor ama. Oh Deus, nos transforma segundo a imagem do teu Filho. Oh aleluia. Entra uma unção de quebrantamento neste lugar. Entra uma unção de reflexão neste lugar. O Espírito Santo entra no teu coração agora como uma flecha afiada e te faz refletir. Oh jovem, não desista. Oh moça, não desista. Oh rapaz, não desista. Permaneça fiel na perseverança dos santos. Renova, Deus, esse jovem. Renova esse jovem que está pensando de abandonar a tua fé. Renova esse jovem, toma pelas mãos dele agora, Jesus. Toma pelas mãos dessa moça agora, Jesus. Aonde ela foi traída, decepcionada, mas faça ela entender que ela tem um amigo verdadeiro, que é a presença do Espírito na vida dele e na vida dela. Levanta as tuas mãos para os céus nesta noite. Levanta, 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 levanta. Levanta. Levanta tuas mãos bem alto, porque Jesus agora vai começar a liberar dons espirituais. Começa a receber, jovem, renovo do céu. Você que pensava em abandonar a fé, está fortificando a tua fé na rocha, na rocha, na rocha eterna.
Ele está te dando dons de visões aí agora. Ele está te dando dom de profecia aí agora. Ele está te dando dom de revelação aí agora. Ele está te dando dom de variedade de língua aí agora. E enche esse ambiente de glória a Deus e aleluia. E enche esse ambiente de línguas estranhas. Agora. Já tem crente sentindo. Já tem crente sentindo. Já tem crente baixando. Já tem crente glorificando. Receba. Ai. Receba poder de Deus. Receba renovo de Deus. Se quiser sapatear, pode sapatear. Se quiser marchar, pode marchar. Se quiser profetizar, pode profetizar. Oh. Você tem 20 minutos, 20 segundos. 20 segundos só de adoração. 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 A banda vai preparando aí para louvar. Só de adoração. Só de adoração. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Quando você adora, Ele batiza. Quando você adora, Ele cura. Quando você adora, Ele opera. Quando você adora, Ele abre portas. A banda louvando a Deus. A banda louvando a Deus. Juventude de Coroatá. Eu fui tocado pelo Espírito Santo agora. Venha aqui à frente, venha. Sai do seu lugar, saia, venha. Venha aqui à frente, venha entrar nas águas. Venha, sem medo, venha. Venha sem medo, pode vir aqui à frente. Não tenha vergonha, não tenha medo, pode vir aqui à frente. Vamos fazer uma oração. Eu convido